nesse mesmo entusiasmo e espírito de adoração, abra sua Bíblia mais uma vez, agora no Evangelho de Mateus, capítulo 8, por favor, para que possamos juntos ouvir o Senhor falar através agora da exposição da mensagem, pregação do Evangelho. Eu sei que Deus ele quer te abençoar inteiramente nessa noite. Tudo que está acontecendo é para a glória do Senhor e edificação da nossa vida, para que possamos ser agraciados por aquele que tanto nos ama, tem sido fiel para conosco. Os nossos versículos serão dos 23 ao 27, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27, um texto bastante conhecido, explorado, usado e executado em meio ao povo de Deus. Mas, a nível de introdução, eu quero te fazer a seguinte pergunta: como você lida com os temores? Como você os encara? Avalie um pouco como tem sido seu comportamento diante dos temores. Todas as vezes que nós usamos o termo tempestade, não é isso? Que se refere a uma movimentação brusca no mar, uma agitação de ondas, um fenômeno natural. Podemos até falar assim um pouco, não é a minha alçada cientificamente, mas uma mudança, uma passagem de lua e o mar começa a ficar agitado. Literalmente, temos esses acontecimentos na palavra de Deus, mas todas as vezes que usamos esse termo, nós queremos fazer algumas comparações acerca do que passamos e enfrentamos, que seria problemas, desafios, lutas, temores que temos que vencer. Diante dessa analogia feita dentro da palavra tribulação, etimologicamente podemos até trazer essas referências partindo dessa definição. Fica um pouco melhor de podermos assim clarear aquilo que está sublinhado sobre a nossa vida. Isso é sem muito entendimento. Às vezes nós não estamos sabendo como pensar, como agir, porque nós estamos passando por temores. Volto a dizer, o que seria isso na aplicação prática da sua e da minha vida? Medo. Medo de adversidade, de eventos, de circunstâncias, de imprevistos, aquilo que foge da agenda, está fora do padrão, não está sob o nosso controle. Tudo isso acaba nos influenciando e trazendo temores, que seria medo, quem sabe até desespero, espanto ou preocupação. Por que eu estou falando isso com vocês na parte introdutória aqui da nossa mensagem? Porque é o que nós vamos estar lendo, mais uma vez, Jesus em movimento. O seu ministério ele está sendo clareado, ratificado. Jesus ele está realizando curas e sinais, prodígios e maravilhas. Não vai ser mais novidade quando nós fazemos todo esse mapeamento sobre tudo aquilo que Jesus estava realizando. Autoridade para ensinar, autoridade para curar. Não é isso? Autoridade para expelir, expulsar demônios. O povo de Deus, dentro dessa cronologia bíblica, dentro desse ponto da história da palavra de Deus, estavam vivendo um momento tal e ó, que eles eram pessoas que já tinham experiência com a manifestação de Deus vivo, mas eles estavam presenciando assim eventos tais que os olhos deles ainda não haviam visto, que a mente deles ainda não havia percebido. Então assim, era algo novo, uma dimensão nova da manifestação do Senhor, a pessoa
Mas preste bem atenção, tudo isso, até nesse ponto, eu aqui fiz um rápido panorama dentro do contexto. Tudo isso, como eu falei, nessas páginas aqui da Bíblia, está acontecendo em terra firme. Tudo está, podemos pensar assim, acontecendo às margens do rio da Galileia, ou o mar, melhor dizendo, daquela lagoa, ou se não, lagoa de Genezaré. Pois bem, então assim, quando nós estamos em terra firme, podemos pensar que tudo é mais fácil de ser resolvido, por mais difícil que os problemas possam ser. Não é isso? Você entende que tem alguma coisa te segurando. Você não está pisando em argila, areia movediça, você não está sendo engolido pela terra, você está firme. Aí é nesse ponto que nós temos o termo que Jesus utiliza no gerúndio: vamos, siga-me. Entende? E mais uma vez os discípulos vão estar acompanhando ao Senhor, e eles vão sair da terra firme, das margens do mar da Galileia, para literalmente estar no centro dessa lagoa. Pois bem, lendo os versículos 23 ao 25, a palavra de Deus nos expõe o seguinte: Jesus acalma a tempestade. Depois que entrou no barco, seus discípulos seguiram. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e desesperaram, dizendo: salva-nos, Senhor, vamos morrer. Então, o que Jesus está fazendo, irmãos, já para deixar você com o coração esperançoso, é fortalecendo a fé deles, aumentando a crença deles, levando-os a confiar ainda mais nele mesmo. E Jesus, ele só pode fazer isso usando circunstâncias. Na grande, esmagadora maioria das vezes, quase nunca ao nosso favor. E é o que vai estar havendo. Jesus que os chamou para seguir. E eles foram. E assim, geograficamente falando, segundo o que já estudei, o que as pessoas já pesquisaram, essa lagoa, que é o Mar da Galileia, vamos chamá-lo assim mesmo, apelidado Mar da Galileia, era normal do nada se aparecer tempestades. Tipo assim, nada aparentemente acontecer para que possa se formar uma tempestade, e aí do nada ela acontece. Podemos especular alguns pontos. O primeiro é que essa tempestade ela apareceu de supetão, posso assim falar. Ela apareceu instantaneamente, eles ficaram surpreendidos. Aí, como eu falei para vocês, nós estamos seguindo Jesus, o acompanhando, lembrando que ele deu o comando, e simplesmente assim como ele, você obedeceu. E aí aparece algo inesperado, imprevisto, tipo assim, isso não foi comunicado, isso não fazia parte do protocolo, não está no enredo, isso aqui nós não havia mapeado. Outro ponto que avaliamos é que o lago da Galileia era normal para eles. Eles tinham experiência, principalmente os pescadores. João, filho de Zebedeu, seu irmão, assim como André e Pedro. Tanto que quando Jesus os encontrou, eles estavam resolvendo alguma coisa que tinha a ver com pesca. Então, eles já sabiam desse tipo de situação. Podemos até pensar que eles já eram preparados para esse tipo de evento. Quem de nós, às vezes, não somos experimentados em algumas coisas, ou várias coisas, não é? Mas, o que podemos avaliar é que essa tempestade, ela era fora do
E eles foram atrás de quem poderia resolver esse problema. Então, assim, irmãos, podemos, nesse ponto aqui, imaginar, por mais que eles estão tomados de espanto, de medo, estão preocupados, correndo perigo, acreditando que vão morrer, eles recorreram à pessoa certa. Eles foram até Jesus. Pensamos que essas coisas nunca vão acontecer conosco. Acreditamos que uma tempestade brusca dessa forma, ela nunca vai surgir. Às vezes até imaginamos que tudo está sob controle, está acontecendo como tendo previsto, não precisamos nos preocupar com nada. Temos experiência, quem sabe até na nossa vida cristã, como os discípulos tinham experiência no mar da Galileia. E aí eles entraram no barco, o que está acontecendo? As águas começaram a entrar também por causa da tempestade. Então assim, o que afunda o barco não é as águas que estão lá fora, não é? Mas é a água que entra lá dentro. Há problemas que Jesus tem que resolver dentro do seu coração. Há problemas, há circunstâncias, há adversidades que Jesus tem que resolver dentro do seu ser. Está entrando de fora para dentro. E isso pode te levar a pique. Isso pode te afundar. Isso pode te fazer naufragar. Isso pode te sucumbir. Por quê? Então, pastor, é preocupante. Mas eu quero esclarecer sobre o quarto ponto, só que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Assim como Jesus entrou no barco, estava com os discípulos, podemos dizer para todos aqueles que confiaram seu coração a Jesus, ele entrou na vida dessas pessoas. Então, o que Jesus vai fazer é tirar para fora todo o excesso. É tudo aquilo que te faz sucumbir, é tudo aquilo que te faz temer, é tudo aquilo que te faz temer, é tudo aquilo que pode te matar, inclusive o pecado. Por quê? Ele está no barco. Pois bem, diante dessa tormenta, aos discípulos preocupados, temos um personagem que é Jesus, e ele é o inverso disso. Ele está fora da curva. O que seria? Jesus está dormindo despreocupadamente. Que sono é esse? Beleza, Jesus trabalha o tempo todo. Ele falou até no sábado. Jesus está me entregando a vida mesmo para nos abençoar, como estava fazendo com os seus discípulos, seus apóstolos, seus seguidores. Mas assim, uma tempestade a tal ponto das ondas estar entrando para dentro, assim, e ele dormindo tranquilamente. Podemos pensar, que tipo de sono é esse? Que descanso é esse que Jesus tem? Então assim, diante das situações, doenças, desemprego, perdas, preocupações, aborrecimento, nós devemos conectar-nos com Deus, nos lançar profundamente a Ele. Como aqui referi, ele estava realizando milagres, sinais, mas agora eles estavam longe da margem. Agora eles estavam longe da experiência. Agora era ter fé e confiar em Jesus. Então há momentos que Jesus nos leva a viver isso. Por quê? A tempestade, como eu falei, ela apareceu e de repente pegou os discípulos desprevenidos, mas não Jesus. Ele sabia desses acontecimentos a ponto dele não perder o seu descanso por causa disso. Quem sabe há momentos que você está atravessando situações como essa, que você não está conseguindo dormir. Está entrando de dentro para fora, as preocupações estão vindo de dentro para fora o tempo todo. O tempo todo você está sendo bombardeado com isso. Ondas vindo o tempo inteiro e te tentando afogar, vindo o tempo todo. E Jesus, Ele é quem pode te socorrer. Porque Ele nunca vai ser pego desapercebido. Ele nunca vai falhar. Ele nunca vai ser detido. Ele sempre vai poder te socorrer, porque Ele falou, nós vamos até o outro lado. Ele não perdeu.
Ele não perdeu a linha. Você não entendeu. Jesus aqui pensou assim: agora eu não sei o que eu vou fazer. Estou como vocês aqui. Estou como marinheiro de primeira viagem. Não, não é assim, Jesus. Isso você pode ter certeza. Em um ponto em que tudo falhar na sua vida, quando você perceber que só Jesus pode te salvar, quando não tem mais a quem recorrer, não ter mais o que buscar, quando você não tiver mais forças, cansar tanto de trabalhar, quer dizer, de fazer alguma coisa, quando você vê que já não tem recurso algum, possibilidade alguma de que isso acontecer, seguindo a Jesus, você literalmente vai ver te salvando. Você vai ver o socorro dele vindo sobre a sua vida. Você vai ter uma experiência de fé que você vai saber contar na prática como eles poderiam contar depois. Se você ir com uma pessoa que veleja, quantas e quantas experiências ele vai poder contar para você? Quantas coisas ele enfrentou no mar e conseguiu vencer? No dia em que você confiar sua vida literalmente a Jesus e ele te salvar, vai ser isso que vai acontecer com você. Vai ser essa mudança. Vai ser essa virada de chave. Vai ser essa passagem de um ponto a outro que você vai viver. Quando se levantarem as tempestades, ou seja, os problemas, aproxime-se de Jesus. Por que eu falei com vocês? Tudo bem, podemos perceber que a tal ponto eles imaginaram que iam morrer. É claro que assim, eles estavam temendo, preocupados, não confiando em Jesus, mas eles foram até a pessoa certa. Todo esse mover, todo esse acontecimento os levaram até Jesus. Hoje, quando as tempestades se levantam, as pessoas tentam se afastar de Jesus. Isso as distancia, elas deixam as ondas carregarem elas para mais longe. Você está entendendo? Esse é o problema, é aí que falhamos. Porque as ondas vão levando e vão nos afastando. Eles correram até Jesus. Então, assim, se você está vivendo essa dificuldade, corra até Jesus agora. Quando se levantarem as tempestades, ou seja, adversidades, problemas, circunstâncias, temores, Jesus vai te responder. Jesus vai te responder. Esse Jesus que você se aproximou nessa noite, esse Jesus que você veio buscar, esse Jesus que você veio clamar, esse Jesus que você veio recorrer, esse Jesus que você veio atrás nessa noite, esse Jesus, ele vai te responder. Você crê nisso nessa noite? Você tem fé? Você tem isso ardente no seu coração? Versículo 26. Eles lhe responderam: porque tem mais homens, podemos, no nosso tempo contemporâneo, pessoas, de pequena fé. Então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande bonança, calmaria. Quem sabe você entrou aqui, que não deveria ser, mas é o normal. Nós entramos na presença de Deus agitados, preocupados. Aí você vê a palavra impactou o seu coração, e agora você está sentindo bonança, tranquilidade, paz, confiança, certeza. Suas forças estão sendo restauradas. Pensa. Assim, contando as experiências que eu tenho, levando a mensagem de Deus, compartilhando o Evangelho cotidianamente aí, nas ruas de Caraí. Então, assim, o que é mais normal é ser uma vida agitada nesse dia, nesses dias que vivemos, e as pessoas falam assim: não, realmente, não, tento parar e buscar a Deus. Eu digo, é o seu tempo de qualidade, tem que ser o principal da sua vida. E ainda eu ouso a dizer, digo uma parceira, quando você for lá buscar,
você vai descansar. Porque todas as vezes que nós falamos em entrar na presença de Deus, nós estamos falando de descansar, nós estamos falando de você, entendeu? Resolver os seus problemas, é de Jesus tomar conta do seu coração, não as suas adversidades. Vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus levanta para trazer paz, para trazer tranquilidade. Você de repente está precisando desse Deus que move montanhas, que fala através de trovões, que traz a sarça, fazendo ela arder de uma forma tal que ela não se sucumba. Não, você está precisando de Deus de paz, de Deus de tranquilidade, de Deus de refrigério, de Deus de descanso. Então o que aconteceu? Jesus se levantou e acalmou a tempestade. Eles tiveram experiência agora com Jesus que acalma a natureza. Não só um Jesus que cura enfermos, tem autoridade para ensinar, ou um Jesus que expulsa espíritos malignos, mas um Jesus que tem poder sobre tudo que existe. Tal indivíduo assim só pode ser Deus. Ou você consegue fazer isso? Vamos dar ordem aí para o vento parar? Vamos dar ordem para parar de chover para ver se alguma coisa acontece? Nem se nós quiséssemos, não é? Ah, mas um dia aconteceu. Não, Deus te usou. Se isso ainda ocorreu. Você está percebendo? E aqui Jesus acalmou literalmente. Aí o que eu estou falando para vocês? Jesus está mostrando para eles que ele precisa resolver problemas de dentro para fora. Jesus está dentro do barco, Jesus tem que estar dentro do seu coração. Houve momentos que Jesus veio caminhando sobre as águas e eles morrendo de medo. Jesus falou o quê? Não temas. Tem momentos que Jesus tem que resolver problemas, não de dentro para fora, mas de fora para dentro. Isso é fato. Mas nesse momento aqui, ele está precisando resolver problemas internos. Acalmar o seu coração. Chega de pôr a atenção completamente em notícias ruins. Chega de viver uma vida desesperançosa. Chega de focar só nisso, naquilo, tal. Não, ele tem que viver por fé, com confiança. E é isso que Jesus ele está ensinando os seus discípulos. O que Jesus está mostrando é eu que estou no controle. É eu que resolvo o problema. É eu que posso acalmar o seu coração. Por quê? As tempestades se levantou, não foi? Jesus se levantou ainda maior. Acalma. E o mar falou que eu vou levantar mais forte. Mas às vezes não é assim, você está lutando contra o mar e parece que está assim, quem vai levar essa? Sou eu, e as ondas vêm avassalando tudo, não é? Não, o que elas fizeram? Simplesmente baixaram. Quando Jesus ele se levanta, é isso, tudo que está ao seu redor cai. Inclusive quando ele foi ser preso, por que ele foi levado? Porque ele se entregou. Porque ninguém se levanta acima de Jesus, nada e nem ninguém. Então você tem que entender isso, é esse Jesus que você tem que confiar, é esse Jesus que você tem que seguir, é nesse Jesus que você tem que ter fé, é nesse Jesus que você tem que abrir o seu coração mesmo, assim, eu sou falho, eu sou incrédulo, eu tenho esse pecado, e o Senhor está me levando a viver momentos assim para transformar a minha natureza. Mais do que mudar a natureza igual que houve, não, Jesus quer mudar a sua natureza, mudar o seu ser, te dar uma concepção nova de enfrentar os seus problemas e suas adversidades. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Tranquilize o seu coração, confia nele, porque quando ele está nos guiando, o que o texto diz? As águas tranquilas, se elas estão agitadas, elas ficam tranquilas, porque o som da voz do Senhor é muito mais do que muitas águas. Confie o seu coração a Jesus e saiba que Ele é Deus. Saiba que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Quando as tempestades se levantar, quando esse seu momento chegar, sabe o que vai haver? Você vai se aproximar de Jesus, Ele vai te responder e você vai se surpreender com o que Ele vai fazer. Pensa, os discípulos eram testemunhas oculares, Jesus já está fazendo muita coisa, mas no versículo 27, percebam a conclusão que ele chega. E aqueles homens admiraram, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Quem é este? Talvez você pensou, imaginou que já tinha visto tudo de Deus,
que já tinha realizado, feito tudo que tinha para fazer. E aí, diante disso que você tem um novo nível com Jesus. Você se aprofunda, você sai do nível raso. Aí é nessa dimensão que você vê um Jesus assim, mas que homem é esse? Que capacidade é essa? Há vários textos da Bíblia onde que constantemente Jesus fazia coisas e eles ficavam admirados e tomados de temor. Se levantou o profeta do nosso meio, melhor, se levantou o Salvador aqui, se levantou o seu Redentor, se levantou o seu ajudador, se levantou aquele que pode socorrer, se levantou aquele que te estende a mão e pode te ajudar. Jesus, acima dos seus problemas, acima de suas tribulações, acima das tempestades e vendavais que você possa atravessar. Jesus, ele se levanta, ele se mostra acima dos nossos medos, problemas, ele está acima de tudo e todos. Não precisamos ser tímidos em respeito disso. É o que Jesus está falando, pessoas de pequena fé, até agora vocês duvidam. O que é que Jesus está mostrando? Isso aqui não vai disparar, não. E se você deixar eu controlar a sua vida, também não vai te parar. Nós vamos prosseguir juntos. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé, obedeça. Porque aqui eles estavam obedecendo ao Senhor e se levantou a grande tempestade. Lembra de Jonas? Jonas desobedeceu a palavra de Deus e se levantou uma grande tempestade. Agora também você tem que saber sobre o seu termômetro, o termostato. Por que da tempestade? Você está obedecendo ou desobedecendo? Você está ouvindo ou tampando os seus ouvidos, afastando o seu coração do Senhor? Ou você está descrente, sem fé? Ou simplesmente Jesus está mandando tudo que você tem que fazer e de repente você está fazendo, você está obedecendo, você está prosseguindo, você está confiando, você está passando por tristeza, dores, perdas, machucado, ferido, doente, entre outras coisas, e você fala: eu vou com Jesus, vitorioso é o que nós cantamos aqui. Jesus, na hora que temos que dormir e descansar, não é hora de desconfiar. É igual aqui, o discípulo tinha que estar, falar assim: eu vou dormir com Jesus, se afundar, afunda todo mundo junto. Né? O momento está bom até aqui, então deixa acontecer. E não era isso que deveria acontecer. Agora, no momento que eles tinham que vigiar e orar, que Jesus pega os três mais chegados, Pedro, Tiago e João, fala assim: vigia aqui comigo, uma hora só. Meia hora de culto. Vamos lá pelo menos domingo e tal. Vamos atravessar toda a semana. E aí o que aconteceu com eles? Inclusive, um desses experiências mais, Jesus pegou eles domingo. Como eu falei para vocês, avalie o termômetro ou o termostato. Há momentos que temos que descansar. Entregue o seu coração ao Senhor, confia nele, mas Ele vai fazer. É Ele. Entende? Fiz tudo que Ele falou, procurei a pessoa que Ele mandou, fui lá no médico que Ele me mostrou isso e aquilo, está com Ele. Por mais difícil que pareça, é com Ele. Descansa. Agora quando Ele falar assim: vigia comigo, agora é hora de orar, é hora de batalhar. Aí sim, temos que nos esforçar, mas aqui não é hora de descansar. Como eu falei para vocês, agora é o momento de descansar, confia no Senhor. Então, Jesus, Ele é vitorioso, é um fato. Ele consumou isso na cruz. Eu venci o mundo. E o que Ele falou? Esse mundo atribulado. E se de repente você se sente sozinho, com medo, preocupado, achando que está correndo perigo, sobre a espreita do mar, que é esse mundo cheio de problemas, isso e aquilo, o que Ele falou? Não há promessa. É mais do que isso, um fato. Eis que estou convosco em todo tempo. Não seria diferente agora. Se há bonança, vou dar glória a Deus. Vou fazer isso aí. Então, assim, vamos confiar naquele que pode nos salvar e nos socorrer, porque nada pode impedir. Nada. Estamos seguros nas mãos daquele que falou: eu posso todas as coisas. Não temas. Não temas.
Se no dia da adversidade te mostrar fraco, quão pequena será a sua fé no dia dos problemas. Tem hora que é fé, tem hora que é confiança, tem hora que é aproximar da cruz, tem hora que é confiar no poder de Deus mesmo. Amém? Pai querido, muito obrigado por essa mensagem. Nos leve em paz, como o Senhor nos trouxe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Que as doces consolações do Senhor repousem sobre a vida de vocês, hoje para todos sempre.